Vamos nessa. Qual é a página aí? 114. 114. Durante o cativeiro e a restauração. Durante 70 anos do cativeiro babilônico, a Palestina como tal deixou de existir, senão como uma província da Babilônia, subdividida em setores de influência de governos fantoches da área da Síria, Samaria e Judá. Os tributos pesados impostos pela Babilônia e a insuportável influência das populações pagãs alienígenas, a modificar os costumes judaicos e a pureza racial entre os costumes judaicos e entre os remanescentes, exceto na área de Judá, no que diz respeito à miscigenação, que é a mistura das raças, cruzamento interracial, das populações, fizeram com que muitos judeus que ficaram na Palestina emigrassem mais tarde como refugiados para o Egito, pois temos referências bíblicas e descobertas arqueológicas que indicam este fato. Táfnis, Migdol, Nófio, Mênfis e Patros, referida em Jeremias 44:1, e Ilha Elefantina. O cativeiro babilônico cessou com a supremacia da Pérsia, ou a superioridade da Pérsia sobre o mundo antigo. Quando o rei persa, aí vocês vão marcar, Ciro subjugou o rei da Babilônia, decretou no mesmo ano uma lei pela qual foi dada permissão aos judeus que quisessem voltar para a sua terra. Bom, Judéia, para a sua terra Judéia, reconstruir o seu templo em Jerusalém, restaurar o seu culto. Acho que o Ciro não era servo de Deus, né? Oi? Ciro não era servo. Não. Vai ter o seu culto ou vai só ter terra? Até terra. Ele foi usado por Deus para libertar o povo. Isso aí. E já tinha tido uma profecia antes, Isaías profetizou, falando exatamente o nome antes dele ser nascido, e o meu servo Ciro, e tudo mais. Então, o que acontece? Ciro foi um governante da Pérsia, um rei da Pérsia, que deu o decreto para a liberdade do povo, Ou seja, ele não era o mesmo lá dentro de Daniel, não. Ciro aqui, deixa eu ver aqui, a época aqui. Sim, Ciro é o mesmo, tá? Porque o que acontece aqui? Dário, na verdade, Dário era título, tá? Dário era título, como Assuero era um título, Era Xerxes, tá? Então era título, como César era título, Faraó era título dos governantes daquela época. César era os imperadores de Roma, Assuero era aí os da Pérsia, que antes tinham o título de Ciro, Então, possivelmente é o mesmo, porque Daniel, a época que Daniel fica na Babilônia, ele entra jovem e sai idoso. O livro de Daniel pega a parte dele jovem, quando ele vai, pega a parte dele na fase adulta e pega a parte dele na fase já idosa, com 80 e poucos anos de idade já. Então, aqueles 12 capítulos de Daniel abrangem toda essa fase da sua vida na Babilônia. E já nessa parte do rei Dario, Isso. E a fase idosa dele. Isso aí. Bom, então, o que ocorre aqui exatamente foi isso. O povo teve a liberdade de voltar, só que não é todos que voltam, não é todos que regressam. É alguns. Por quê? Foi 70 anos de cativeiro. Teve pessoas que não sabiam o que era Jerusalém. Nasceram no cativeiro.
construíram suas vidas na Babilônia, né? Construíram família, se estabeleceram lá. Então, quando deram a liberdade, podem voltar para a sua terra. Eles pensaram, que terra? Se está tudo destruído lá. Que terra, se não tem nada? Começar tudo do zero, né? Então, foi mais aqueles bem devotos, aqueles bem, né, os valentes mesmo, né, que estavam dispostos a voltar, reconstruir o templo, que sabiam a importância do que era aquela terra para eles, né? No entanto, quem tinha seus cargos não foram, como nós temos Neemias. Neemias não foi. Neemias só foi depois, quando ele viu, né, o relato de como estava a terra, né? Ó, tá lá, a obra está parada, os muros estão derribados. Então Neemias chora, e aí que ele vai pedir permissão, né, ao rei, porque ele era copeiro do rei, né, era alguém próximo do rei, né, era a pessoa de confiança do rei. O que era um copeiro? Copeiro era aquele que dava vida pelo rei, porque qualquer bebida que viesse para o rei, ele tinha que provar antes do rei beber, e se tivesse envenenado, quem morria era o copeiro, né? Então Neemias tem ali a liberdade para ir lá reconstruir, e com isso ele consegue levar mais um grupo com ele, né, para estar lá e fazer a reconstrução do muro, mas uma grande parte não retorna para Jerusalém, tá? E mesmo com essa liberdade deles retornar, Jerusalém não se tornou, podemos dizer, independente, não. Continuou sendo súdito da Pérsia, né, pagando impostos da Pérsia, até que veio o período interbíblico. Aí surge Alexandre o Grande, que vai dominar toda essa área aí, né? A Pérsia, Egito, Roma, né? E a Palestina. Então ele governa toda essa área. Aí depois, com a morte dele, se divide aí em 4, por seus 4 generais que ele tinha, né? E aí o Egito fica com um, a Macedônia fica com outro, né? O Egito fica com outro, e assim cria toda aquela divisão, e a Palestina ali continua sendo súdita, tá? Então vamos lá. Palestina no período grego, né? Que aí já se fala do que eu acabei de dizer aqui sobre Alexandre o Grande. Sobre o domínio dos romanos, divisão política no tempo do Novo Testamento. Vamos lá, porque essa aqui aí já vai chegar no período de Cristo, tá? Então a Palestina sempre foi um lugar. Qual é a página aí? 116. Página 116. A Palestina sempre foi um lugar altamente estratégico. As nações do passado, como egípcios, assírios, caldeus, medo-persas e gregos, se valeram muito dessas vantagens. Entretanto, quem mais aproveitou de tudo isso foram os romanos. Por seus territórios passavam as grandes estradas que levavam a todas as partes do mundo. Sendo assim, possuindo os romanos a Palestina, tinham na mão a chave do Oriente Médio. No ano 63 a.C., o general romano Pompeu entrou em Jerusalém e, através de um tratado, possuiu o Estado judaico. No tocante a assuntos administrativos, os romanos eram rígidos, mas no tocante à religião, eles eram bem flexíveis. Nos tempos de Cristo, a Palestina era dividida em 5 regiões, diferentes, que podemos chamar de distrito ou província. 3 dessas regiões ficavam ao lado ocidental do Rio Jordão e 2 ficavam ao lado oriental. As províncias ocidentais são Galiléia no extremo norte, Samaria na região central e Judéia no extremo sul da Palestina, tá? Então a gente vai ver aí essa divisão. Galiléia,
No mapa P10 você identifica mais facilmente a Galileia aí, né? Porque você vai identificar lá em cima, tá? Lá em cima, onde está traçado aí de laranja, não, meio amarelo, né? Galileia, Cafarnaum, em Caná e Nazaré, onde Cristo foi criado, não foi onde ele nasceu, onde ele foi criado, né, até a idade adulta. Então, temos a Galileia, essa província ficava na região onde antes pertencia às tribos de Zebulon, Assé e Naphtali. Então, aqui você não vai encontrar mais as tribos, tá? Porque é um período pós o cativeiro. Então você vai ver aqui nesse mapa Palestina nos tempos de Jesus que a geografia, não o relevo, irmão, mas a geografia ela já mudou, né? Então a geografia, ao passar dos tempos, ela muda. A gente lembra que quando a gente estudava, o nosso Brasil ele tinha quantos estados? 23, não era isso? Hoje tem quantos? 27. Né? Então a geografia ela muda, o relevo não, mas a geografia ela muda ao passar dos tempos. Então vamos lá. Samaria, localizada na região central da Palestina, essa província situava-se entre a Judéia e a Cordilheira do Carmelo, a 60 quilômetros ao norte de Jerusalém, limitando-se no seu lado leste com o Rio Jordão, oeste com o Mar Mediterrâneo, norte com a Galileia e ao sul a Judéia. Era nos seus termos que se encontrava a famosa planície de Saron, que na época era ocupada quase exclusivamente por gente pagã. Os samaritanos eram hostis para com os judeus. Né? A origem dos habitantes dessa região é descrita em 2 Reis 17, 24 e 33. Tinham construído um templo igual ao de Jerusalém no Monte Gerizim, né? Que isso vai ser falado, narrado no encontro de Jesus com a samaritana, né? Onde que ela vai ter aquele embate. Seus pais diziam que é em Jerusalém o lugar de adorar, nossos pais dizem que era aqui nesse monte o lugar da adoração, né? Então, Samaria era exatamente isso. Nós já falamos uma aula anterior sobre essa questão de Samaria. Quando você olha as 12 tribos de Israel, você vai ver que Samaria era exatamente Israel, tá? Fazia parte. Quando o reino se dividiu, o reino do norte ficou sendo Israel e a capital ficou sendo Samaria, tá? Então pertencia. Essa rixa se deu por causa da miscigenação, né? A mistura das raças, né? E pelo templo que foi construído em afronta ao templo de Jerusalém, tá bom? E aí temos a Judéia. Judéia, vocês marquem o nome, marquem a linha de baixo aí que está escrito, era a maior província da Palestina. Acharam? Aí o que eu vou ler agora não precisa marcar, mas depois vou dar outra marcação que é o complemento da resposta. Vamos lá. Essa região consistia exatamente no que antes eram os territórios das tribos de Judá, Simeão, Dan e Benjamim. No decorrer da história houve muitas mudanças nos limites geográficos. Entretanto, podemos descrever mais ou menos esses limites da seguinte forma: iniciando ao extremo sul da Palestina, até ao norte, onde se limita com Samaria, ao leste com o Rio Jordão e ao oeste com o Mar Morto. Aí vocês vão voltar a marcar. Nesta divisão política ficava o centro religioso do judaísmo, a cidade de Jerusalém. Ok? Então, a Judéia do período de Cristo, tá? É de um período romano,
que passou a existir a Judéia e se tornou a maior província da Palestina, tá? Porque lá estava o centro religioso, onde tinha o templo, né? Que agora na época de Cristo eles vão dizer que é o templo de Herodes, porque foi Herodes que reformulou todo aquele templo. Não é um terceiro templo, tá? É o mesmo templo que foi reconstruído após o cativeiro babilônico, só que com as guerras do período interbíblico, tá? Ele ficou bem deteriorado. Então Herodes, para ganhar, né, prestígio diante do povo judeu, ele reforma, deixa o templo lindo, né, cria mais galerias, mais repartições, né, e deixa o templo ali. Eles vão dizer que é o templo de Herodes, tá? Mas era o mesmo templo que ele passou por uma reforma, ok? Pérea, essa divisão política, província, limitava-se ao oeste do Rio Jordão e uma porção nordeste do Mar Morto, ao sul com o rio Arnon. Sua capital era a cidade de Gadara, que não pode ser confundida com a cidade homônima. O que é homônima? Aquela que tem o mesmo nome do outro, tá? Então, da província de Decápolis. Existia 2 Gadaras, tá, irmãos? Nos tempos antigos, essa região pertencia à tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. A palavra Pérea vem do grego e significa terra do além-Jordão. Apesar de não ser mencionada pelo nome em toda a Bíblia, essa divisão é descrita por inferência, ou seja, por uma dedução, tá? Referindo-a como a outra banda do Jordão. Aí vem agora Decápolis, tá? Aí você vai marcar o título Decápolis. Aí o que eu vou ler agora não precisa marcar. Esta província era um distrito que começava na planície de Esdraelon e se abria para o Vale do Jordão, se expandindo para o lado do Oriente. Era composta de 10 cidades, como sugere o próprio nome. A palavra Decápolis vem do grego deca, que significa 10 cidades. Aí vocês vão voltar a marcar agora. Tratava-se de uma confederação de 10 cidades unidas em um só costume e uma só cultura, isto é, cultura grega, tá? Então, quando você lê na Bíblia o nome Decápolis, não está falando de um lugar, está falando de uma região que tem 10 cidades ali, tá? Então, que essas 10 cidades eram Hipos, que ficava na margem oriental do Mar da Galileia, Damasco, situado um pouco mais ao norte, Rafana e Canata, que ficavam no extremo leste, Dion, Gadara e Sitiópolis, essa é a outra Gadara, que se localizavam ao extremo oeste. Pela, Filadélfia e Gerasa situavam-se ao extremo sul. Então, Decápolis eram essas 10 cidades. Essa Damasco é a capital da Síria hoje, não, né? Sim, sim. É a capital da Síria. Isso. Hoje sim. Aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui aonde. A breve cronologia da Palestina. Isso. A gente concluir aqui. Breve cronologia da Palestina. Acharam? Qual é a página aí? 119. 119. Depois do ano 70 da nossa era, destruído o templo e arrasada a cidade de Jerusalém, devastadas as cidades e povoações de toda a área da Judéia, reduzidas a escravos fugitivos ou cadáveres, a Palestina deixou de ter qualquer importância política. Só depois do ano 323 depois de Cristo,
quando o imperador Constantino abraçou o cristianismo, porém cessaram as perseguições dos judeus e cristãos e a Palestina gozou de alguma importância. Mas com a decadência do Império Romano, a Palestina foi relegada a um longo esquecimento até quase o fim da Primeira Guerra Mundial. Já estamos falando do século passado. Quando os aliados invadiram e libertaram a Palestina do Império Otomano, ou seja, o Império Turco, abrindo em seguida com a famosa proclamação de Balfour, em 1917, as portas do país, a imigração judaica em ampla escala. Desde a queda do Império Romano Ocidental até os dias atuais, a Palestina esteve sob as mais variadas influências políticas, cujo quadro cronológico segue abaixo. Aí aqui a gente tem um quadro cronológico da Palestina, de 476 a 634, isso depois de Cristo, A Palestina é uma província longínqua e insignificante do Império Romano Oriental, com sede em Constantinopla, que teve esse nome dado por causa de Constantino. De 634 a 750 é governada pelos califas soberanos muçulmanos do reino de Damasco, conquistados pelos árabes. Então, de 750 a 960, torna-se parte do governo sírio dos domínios árabes. Tem um filme, irmãos, que mostra até um pouquinho essas guerras que se davam o nome de cruzadas, que era a guerra pela Terra Santa. Então a guerra ficava entre os judeus e os muçulmanos. Sempre houve essa batalha, sempre houve essa guerra. Então tem um filme chamado A Cruzada, é um filme bem antigo, mas que vai mostrar ali, bem histórico relacionado com a época. E de 960 a 1095, a Palestina é dominada pelos califado egípcio. De 1095 a 1187, período das cruzadas, Esse filme até abrange esse período aí, para libertar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos. 1187 a 1250, a Palestina torna-se do Império Muçulmano sob a chefia de Saladino. Esse Saladino está até no filme. De 1250 a 1517, governam a Palestina os mamelucos egípcios, forças militares egípcias formadas pelos escravos. De 1517, aí o Brasil já existia, a 1914, a Palestina faz parte do Império Otomano, que é o Império Turco, estabelecido pelo Sultão Selim I. E aí começa agora a mudar a história. De 1914 a 1918, após a invasão da Palestina pelos aliados, a Inglaterra emite uma declaração oficial em 2 de novembro de 1917 pelo secretário do Exterior, Lord Balfour, apoiando, aí vocês vão marcar, a criação nas aspirações do movimento sionista em toda a Palestina de um lar para o povo judeu e que enviaram o máximo esforço para a conquista desse objetivo. Para marcar isso tudo, Declaração esta que passou a ser conhecida como a Declaração de Balfour. Então, aí já começa a melhorar. Eles não se tornam ainda independentes, mas eles já vão ter privilégios aí, de localidade, migração e tudo mais, de poder retornar normalmente à sua terra. Aí de 1918 a 1948, por delegação da Liga das Nações,
a Inglaterra assume em 1922 o mandato da Palestina, cujo conteúdo responsabiliza a potência mandatária por colocar o país em condições políticas, administrativas e econômicas que garantam a instalação do lar nacional judeu e o desenvolvimento de instituições autônomas. No mesmo mandamento foram delimitadas as fronteiras do país, excluindo a Transjordânia da Palestina. O mandato terminou em 15 de maio de 1948 com a retirada da administração britânica, que o cumpriu procurando restaurar o país com a colaboração da Agência Judaica, que foi a primeira organização sionista. Era uma liga, uma reunião de judeus que lutavam pela causa da sua independência, tá bom? E aí vai de 1948 a 1949, tá? Isso é muito importante, essa história aqui, essa cronologia, tá, irmão? Para a gente entender muito bem a história desta nação. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia das Nações Unidas, sob a presidência do eminente brasileiro Oswaldo Aranha, votou a resolução que recomendava o estabelecimento na Palestina de um Estado judeu e de um Estado árabe. Os árabes palestinianos, não conformados com a partilha, logo deram início a uma série de hostilidades contra a população judaica, que resistiu heroicamente, liquidando em poucos meses a provocação. Aí vocês vão marcar. Em 14 de maio de 1948, foi proclamado o Estado de Israel com a estrutura de república democrática. Tá? Então ela se tornou república, uma nação, tá? Em 1948. O primeiro governo autônomo judaico em mais de 2000 anos, no dia seguinte, exatamente quando terminaram o mandato inglês na Palestina, os estados da Liga Árabe, Jordânia, Síria, Líbano, Iraque, Egito e Arábia Saudita invadiram o território do Estado de Israel com o propósito de liquidar. Estava deflagrada a Guerra Israelense de Independência, que só terminou em 1949 com a assinatura de armistícios em separado com o Egito, Jordânia, Líbano e Síria, depois de varridas as forças atacantes nas três frentes, resultando em uma ampliação da área do Estado além das fronteiras proposta pelas Nações Unidas na chamada Resolução da Partilha. Tá? Então, irmãos, isso aqui é bem interessante. Por quê? Porque houve uma votação, e na votação para trazer, como um Estado democrático, uma nação que poderia ser uma república, a votação empatou, e graças ao brasileiro Oswaldo Aranha, que teve o voto de Minerva, que eles tiveram esse privilégio da república deles novamente, deles se tornarem uma nação novamente. Então estamos falando de um Israel agora, que voltou a ser nação, e desde que ele voltou a ser nação, estamos falando de uma nação que ainda não completou nem um século de existência como nação, desde quando ela deixou de ser uma nação depois do cativeiro babilônico, ok? Então, ela se tornou ser nação no século passado, em 1948. De repente, vocês têm até avós que são nascidos, que estejam vivos, que nasceram, nessa época, Então, oi? Em 1930, 1920, tem 95 anos. Tá viva? Tá. Viu? Então ela pegou essa época, A minha mãe é da parte de 1949 para cá. Então, quase. Em 95 era aqui da... Pegou o início. 1930 e pouco, né?
É isso aí. Irmãos, então é aqui a parte mais importante que a gente tinha, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta, irmãos? Não? Então a gente vai para o questionário, a gente vai corrigir esse agora, o segundo, e vamos corrigir os 2 questionários do capítulo 5, tá bom? Para fazerem a prova. Não façam a prova em casa, a gente vai fazer a... Acabou o livro? Oi? Acabou o livro? Já. Acabou o livro, viu? Rapidinho. Você nunca participou de um livro tão rápido assim. Aí a prova vai ser dia quanto? Vai ser na primeira aula do livro de heresiologia. Mas que é Sim, daqui a 15 dias. Dia Mas não faz em 29. casa, Não, vai fazer aqui. Não, por que fazer aqui? Porque eu vou dar um resumo aqui, vou dar um resumo. No caso, ele manda online. Ah! Olha aí, pastor. Manda online, manda online. Vai ser dia 29. 29? Então, dia 29 vai ser a prova. Semana que vem, 22. Ah, então tá, dia 29 vai ser. É um pastorzinho online, então. Dia 22. 29. 29. Vou apresentar. Então tá bom. Vamos lá. Questão de número 6. Rei que subjugou o rei da Babilônia e decretou uma lei que dava permissão aos judeus voltar à sua terra. Responda para nós, presbítero Daniel. Ainda bem que você falou da É o Augusto? Oi? É o Augusto, Ciro, isso aí. 7 é da prova, irmãos. Nos tempos de Cristo era a maior província da Palestina e lá estava a cidade de Jerusalém. Responda, irmão Marcos. Samaria. Samaria, tá certo, Anderson? Foi o quê? Judéia, irmão Marcos. Letra C. Resposta correta, letra C. Essa é da prova, número 7. 8. A declaração, a criação nas aspirações do movimento sionista em toda a Palestina, de um lar para o povo judeu, e que envidaram o máximo esforço para a conquista desse objetivo, é conhecida como, responda para nós, irmã Josemira. A declaração de Balfour, correto. 9. A Pérea era uma confederação de 10 cidades unidas em um só costume e uma só cultura. Gabriele, por quê? Decápolis, isso aí, tá ligada mesmo, hein? 10 é da prova, número 10. Em 14 de maio de 1948 foi proclamado o Estado de Israel com a estrutura de República Democrática Missionária Denise, certo ou errado? Certo. Amém? Vamos aí para o próximo questionário do capítulo 5. Eu vou ter que copiar dos universitários. 103. Página 138. Só fiz 3. Então vamos lá. Questão de número 1. Enorme península do extremo ocidental do continente asiático. Resposta é a letra B de bola. Ásia Menor. 2 é da prova. Local onde Filipe deu o primeiro impulso evangelístico direcionado aos gentios. Resposta, letra D de dado. Samaria, correto. 3. Ali os missionários enfrentaram um feiticeiro de nome Bar Jesus ou Elimás. Resposta, letra C de casa. 4. O ponto final da primeira viagem missionária de Paulo foi em Antioquia da Pisídia. Errado. Tá? 5. O aspecto físico da Ásia Menor é um planalto pedregoso, semeado de lagos de água doce e salgada, rodeado de cadeias de montanhas e de costa acidentada. Certo ou errado? Tá certo. Tá bom? Errou tudo, velho? Como assim? Não foi essa que o senhor tinha feito todas? Acertei tudo. Foi essa que o senhor tinha feito todas? Caraca, ninguém me entendeu.
Então vamos lá. O próximo questionário, qual é a página? 148. 148. Questão de número 6. Tá chegando? 148. A 6 é da prova. Vamos lá. 6 é da prova. As etapas da segunda viagem de Paulo podem ser divididas em 3 itinerários, a saber. Resposta é letra C. O da Ásia na ida, da Europa e da Ásia na volta. Tá? É da prova essa. Tá? Memorize bem essa aí, que essa aí é Já complicada. era separado, as placas tectônicas já tinham se separado? Tipo, a Europa, a Ásia, a África. Isso, já era separado. Eu vou errado isso daí. Vai não, Barulho? Não vai não. 7. Cidade que era o ponto de partida da primeira, segunda e terceira viagem de Paulo. Letra B. D de dado, Antioquia da Síria. Meu Deus, errando tudo. Cada um falou uma. Acertou agora, né? Vamos lá. Imperador romano que incendiou a cidade de Roma. Essa é fácil. Quem? Essa aí é fácil. Essa só sabe que estudou, né? Letra B de bola, Nero. 9 é da prova. A cidade de Corinto foi o ponto inicial de Paulo na evangelização da Europa. Certo ou errado? Quero ver agora. Certo? O que ele está falando é certo? Eu tenho certeza. É porque está errado. Não foi Corinto, foi Filipos. Isso aí, pode dar certo. 10. Ao concluir a sua terceira viagem missionária, Paulo chegou a Jerusalém por ocasião da festa de Pentecoste. Certo. Ok? Vamos. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esta aula. Bom, quero aqui mais uma vez aí. Acho que eu gostei da terceira aula, sobre a explicação na boa que é da minha mente. É mesmo? Amém. Sobre Mateus 25. Eu nunca tinha tentado para aquelas coisas ali, aí depois da sua explicação eu fui lá ler. Falei, gente, mas que coisa interessante. É verdade. Você fica tentando por umas coisas, mas quando a gente vê, é totalmente diferente. É diferente. A gente pensa, É verdade. O que estava falando era a santidade. Aham, é. Para entrar no céu, não era nem questão de tratamento. É, isso aí. Verdade. Gente, que coisa interessante. É verdade. Porque a primeira vez que eu ouvi uma pessoa pregar isso dessa maneira, eu relutei, eu falei, não pode. Eu nunca Aí eu fui estudar, né? falando disso não, que estava voltado para a santidade ali, É. de você se manter em santidade, né? Falando das virgem louca e das virgem prudente. É isso aí. Eu falei, gente, nunca prestei atenção nisso. Verdade. Aí quando eu fui estudar um médio, aí vai falar exatamente isso da cultura judaica, né? Que a gente estuda a cultura judaica, aí vai mostrar exatamente isso, a questão do casamento judaico, é exatamente Eu aquilo. não tenho nada. Amém. Deus abençoe. Eu quero também parabenizar vocês aí que estão até agora, né, o empenho de vocês, né, isso é gratificante demais. Estão aí lutando. Eu sei que não é fácil, né, estudar, não é fácil, tem que amar mesmo a palavra de Deus, tem que ter foco, né? Então que Deus possa continuar renovando aí a força de vocês, provendo a cada dia, né? Eu sei que ainda o curso é barato, mas mesmo assim, né, a gente vive dia após dia que às vezes tem os imprevistos, né, tem as dificuldades, mas eu creio que Deus é aquele que está sempre ajudando, suprindo, dando a condição para que vocês permaneçam aí nesse curso, né? E a gente vai aí permanecer bastante tempo aí aprendendo a palavra de Deus juntos aí, tá bom? Então vamos agradecer ao Senhor por esta aula. Eu quero pedir neste momento que o presbítero Daniel faça essa oração.
Senhor, meu Deus, meu Pai, Meu mestre. Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor. Obrigado, Por Senhor. mais um estudo, meu Pai, por mais um momento. Obrigado, Deus, aprendendo por estar aqui mais, conosco, porque sabemos, meu Pai, que pela tua presença neste lugar, que para que nós possamos ser pela tua graça sobre nossas vidas. Todos que vieram, meu Pai amado, abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós venhamos compreender aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Deus, que Ele nos dá força, nos renova a cada dia, para que nós não devemos desistir nem parar, Senhor. Então, o pastor Gustavo, meu qual tem saído do teu lado, não tem medido esforço para estar aqui, Senhor. Senhor, ajuda o teu servo, Deus, derrama todas as bênçãos sobre o teu filho, Senhor. Deus, prospera, justifica cada dia, Senhor. Guarda a volta dele, guarda cada um de nós, perdoa o nosso pecado. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Cristo, a rica e doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre, todos digam amém. Amém.